Cesário Raimundo de Jesus Amaral tem 82 anos, é de Oliveira do Bairro, começou a trabalhar a 17 de novembro de 1953 como praticante e moço de recados no cartório notarial de Oliveira do Bairro. Cumpriu o serviço militar mesmo muito antes do 25 de Abril, entre 63 e 66, em Moçambique. Curiosamente, entre 1968 e 1974, foi convidado por Santos Pereira e pelo engenheiro Silvestre para a administração do Jornal da Bairrada. Vamos saber como Cesário Raimundo Amaral viveu o 25 de Abril de 74. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. Memórias, registros, esperanças e relatos. O testemunho de quem viveu uma revolução que marcou um novo rumo no futuro dos portugueses. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. É um podcast do Jornal da Bairrada em parceria com o município de Oliveira do Bairro, inserido nas comemorações da Assembleia Municipal dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Este podcast foi gravado na Rádio Holândia, Museu do Rádio, em Bustos. Sr. Cesário, obrigado por ter vindo conversar connosco e destas memórias do 25 de Abril. Vamos começar exatamente por esse dia. Foi um dia com um misto de sentimentos para si. Exatamente. Estava, como disse, na administração do Jornal da Bairrada a trabalhar nas horas vagas e, efetivamente, foi uma altura complicada propriamente para o jornal. Viveu momentos um bocado difíceis, na medida em que até esteve suspenso pelo movimento das Forças Armadas durante 2 meses, e de maneira que não foi um período muito bom. Mas pronto, passou. O senhor tinha em mãos a difícil tarefa de guardar a lista de assinantes do Jornal da Bairrada. Exatamente. E constava sobre uma manifestação, na altura, junto da Câmara Municipal, e constava-se que o Jornal da Bairrada ia sofrer um assalto. E então a minha preocupação foi, nesse dia, estar junto da sede onde funcionava a administração do jornal para evitar ou tentar evitar qualquer problema. E o senhor ficou lá fechado dentro? Fechado lá dentro. Onde é que era a sede do jornal? Funcionava na Biblioteca Calouste Gulbenkian, na altura. Ficou fechado lá dentro para quê? Para tentar proteger essa... Para proteger o fecheiro dos assinantes do Jornal da Bairrada. Tem memória quantos assinantes eram na altura? Não faço ideia agora. Não faço ideia. Mas sabia que se procurava essa lista de assinantes? Penso que sim que se procurava essa lista de assinantes. Antes do 25 de Abril acontecer no país, como é que era a vida do jornal? Sentia-se o medo? O que é que nos pode dizer dessa altura? O jornal funcionava com os seus problemas, é evidente, falta de dinheiro, os endereços eram feitos à máquina, chamadas cintas, de maneira que de 2 em 2 meses eu tinha o grande trabalho de datilografar os endereços dos assinantes do Jornal da Bairrada, para depois o Dr. Manuel Filipe levar para Coimbra, para que o jornal saísse a tempo e horas, não é? Foram momentos difíceis, muito difíceis, e depois, após a chegada do professor Carlos Nunes para o jornal e do Armor Mota, o jornal começou a evoluir e é hoje um jornal de referência, como todos nós sabemos. Voltando a 1974, não era a sua parte, a área editorial do jornal? Sentia-se a censura no Jornal da Bairrada, Sr. Cesário? Não, propriamente não. Os problemas vieram após o 25 de Abril. É que houve esses problemas. De resto, não tenho ideia de existirem outros problemas. Quem é que era o diretor do jornal na altura, em 74? Era o Dr. Manuel Filipe. Dr. Manuel Filipe. Como é que o senhor acabou por ir parar ao jornal em 1968?
Foi um pedido, o jornal, a administração funcionava em Aveiro, com o Dr. Manuel Grangeia, penso eu, e depois aquilo veio para Oliveira do Bairro e fui convidado pelo Sr. Santos Pereira e pelo engenheiro Manuel Silvestre para, nas horas vagas, tentar, enfim, fazer uns trabalhos para a cobrança de assinaturas, portanto, fazer, como já disse, os tais endereços e, enfim, e outras situações que eram necessárias resolver. Sr. Secretário, como é que se vivia em Oliveira do Bairro antes do 25 de Abril? Mal, porque Oliveira do Bairro não tinha indústria. Como me lembro, havia a cerâmica rocha e penso que pouco mais ou nada. De maneira que as pessoas tinham que se deslocar para os concelhos vizinhos de Águeda e Anadia para trabalharem nas cerâmicas, ou nas cabos, ou no ramo do ciclismo, e era uma vida difícil na altura, as pessoas deslocavam-se a pé ou de bicicleta. Mas a maioria das pessoas trabalhava na agricultura, com uma agricultura que era feita de forma difícil, e homens e mulheres a cavar vinho. Ora, isso hoje não, ainda bem, isso hoje não se verifica, e de maneira que eram tempos realmente um bocado complicados. E o 25 de Abril veio trazer algumas mudanças neste paradigma e a nível económico? Sim, as novas tecnologias, enfim, trouxeram grandes melhorias para esse setor da agricultura e não só, não é? E não só. E de maneira que, enfim, até para... Eu escrevia à máquina de escrever uma vida inteira e as novas tecnologias acabaram com a máquina de escrever, não é? Quer dizer, hoje já não há datilógrafo, não há... Isso é outro episódio da sua vida que foi extinto, acabou. Que eu queria ir lá mais à frente, falar um pouco também da sua atividade profissional. Entretanto, antes do 25 de Abril, um mês antes, mais coisa menos coisa, esteve noutra revolução, o senhor, que foi a criação dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro. Numa conversa de café, era preciso uma ambulância, e sei que o senhor esteve lá também com alguns amigos para tentar inverter esta situação. Sim, eu estive em várias lutas de bombeiros, enfim, passo o termo. Mas a maior parte do tempo que estive nos bombeiros foi com o professor Carlos Nunes, não é? Nos primeiros tempos, com a construção do primeiro quartel, começámos a trabalhar e, enfim, passei vários anos nos bombeiros, com muito gosto. Não havia nada antes do 25 de Abril, mesmo neste capítulo da urgência e do socorro no Conselho? Sim, praticamente não havia nada. Só quando a chegada do professor Carlos Nunes, do comandante Bastos e de outros, não é? Que, enfim, começaram a organizar os bombeiros. E o senhor, sempre discreto, mas gostava de estar na causa associativa? Sim, sempre esteve ligado. Estive ligado à causa associativa. Estive no Oliveira do Bairro Sport Clube vários anos. Comecei, a primeira época que estive no Oliveira do Bairro Sport Clube foi em 1959-60. Como vogal, na altura, presidente, o meu falecido tio Alfredo Rodrigues Ferreira. E a partir daí foram várias as épocas que estive ligado ao Oliveira do Bairro Sport Clube, designadamente, e porque já não está entre nós, quero lembrar aqui o professor Hélio Martins, com quem estive a trabalhar no Oliveira do Bairro Sport Clube há alguns anos. Pelo meio disto tudo, acaba por ficar com a junta de freguesia de Oliveira do Bairro também em mãos. Isso foi outra etapa da sua vida. Isso foi o pior que me podia ter acontecido. Então porquê, Sr. Secretário? Sem tempo, sem dinheiro, sem gente para trabalhar, sem nada, era difícil. Os meus fins de semana eram passados na junta de freguesia a passar atestados e a atender os munícipes, o povo,
E de maneira que era um trabalho difícil. Eu tinha um único homem na rua a consertar uns caminhos e umas fontes e mais alguma coisa. De maneira que falta de dinheiro, falta de mão de obra, falta de tempo, foi o pior que me podia ter acontecido, foi ter sido presidente, achou até certo, pronto, filho, com a melhor das vontades, é certo, mas não foi fácil. Agora, ainda bem, agora é tudo mais, graças ao 25 de Abril também, por um lado, é tudo muito mais fácil, embora trabalhoso também, claro, tudo tem que ser feito com trabalho. Estamos a falar dali do final da década de 80, entre 86 e 89. 86 e 89 foi quando eu estive na Junta. Na Junta de Freguesia. Fez só um mandato? Fiz só um mandato. O que é que se lembra ter feito nessa altura, Sr. Cesano? Olha, melhorei a sede, que ainda hoje é a sede da Junta de Freguesia, fiz lá um grande melhoramento e fiz ainda uns parques infantis, fiz lá na altura um parque infantil. Eu e os outros membros da Junta, não fui só eu, a Junta era composta por outros elementos. E pronto, e fiz aquilo atendendo ao pouco dinheiro ou no dinheiro que havia, fez o que se pôde. O senhor começou a trabalhar em 1953. Em 61 dava um pulo na carreira, já era copista. Exatamente, era na altura a categoria, era a de copista. Eu fazia cópias, não é? Depois mais tarde passei a ser escriturário. Ou seja, na flor da idade e com um trabalho conseguido em mãos, acaba por ir depois para Moçambique. Isso sim, na vida militar. Na vida militar. Portanto, na vida militar, eu já era funcionário público. Mas como nasci, eu na altura que fui para o notário, comecei logo a praticar, não é? Escrever à máquina. E a máquina de escrever acompanhou-me ao longo da vida. Na tropa, na vida militar, era escriturário e, portanto, tinha a lidar com a máquina de escrever. Era preferível a máquina de escrever do que a espingarda. Do que a espingarda, exatamente. Tive essa sorte. Mas, portanto, a máquina de escrever acompanhou-me sempre ao longo da vida, não é? E daí as pessoas gostarem de me ver escrever à máquina, porque, efetivamente, escrevia com relativa facilidade. Na altura não havia os fotocopiadores, não havia essas coisas, porque as certidões extensas eram todas datilografadas, trabalhava-se de noite e de dia, fins de semana, conforme, não é? E algumas com papel químico, não é? Saiu já em duplicado. Claro, em duplicado, pronto, em duplicado, era conforme, calhar. Olha, voltando a Moçambique, tem alguma história de Moçambique que o tivesse marcado? Sim, tenho várias histórias até, mas... Nunca esteve em combate? Não, nunca estive em combate. Estive em zona de combate, estive 9 meses em cima da praia, no Cabo Delgado. Mas dizer que estive em combate, não. Claro, fazia serviços que eram da minha competência, vamos lá, como reforços, e, enfim, outros serviços que não eram fáceis de lidar, mas dizer que andei em combate, não. Embora houvesse lá em cima da praia um caso que atingiu um problema, que atingiu dois camaradas meus, e que isso foi um caso mais dramático que tivemos lá. Sente marcas negativas da guerra social? Às vezes lembro-me de determinadas situações porque que vi e porque passei, mas não dizer que estou traumatizado, não. Não condicionou a sua vida a partir desse momento? Não. E o que é que achou daquela guerra? Achei que era inevitável aquilo que aconteceu, não é? Nós pressentíamos que aquela situação não poderia demorar muito tempo e teria que realmente ter um fim como teve. Foi em glória realmente aquilo que se perdeu, vidas humanas e pessoas deficientes, e enfim, um monte de situações que realmente foram lamentáveis. Perdeu amigos nesta guerra, nos anos que se seguiram? Sim, perdi amigos, até um parente meu
que faleceu na Guiné. E pronto, foram momentos realmente terríveis, momentos dramáticos, penso que não se justificaram. Sr. Secretário, antes do 25 de Abril, em Oliveira do Bairro, qual era o sentimento das pessoas? O senhor que sempre foi muito pensativo sobre a vida e sempre no seu canto, como é que olhava a gente de Oliveira do Bairro e Oliveira do Bairro naquela altura, antes da Revolução do 25 de Abril? Olha, havia muita miséria, muita gente muito pobre e tinham que fazer trabalhos, enfim, muito maus, e de maneira que, enfim, não era bom esse tempo. Sentia-se medo no ar? Não, dizer que se sentia medo, não estou a dizer isso, mas eram momentos difíceis, não é? Nessa altura. As pessoas sentiam a presença da PIDE, da perseguição, num meio tão pequeno como Oliveira do Bairro? Não tenho ideia de nenhum caso desses, não tenho ideia nenhuma, não. E depois do 25 de Abril, e nesta história que viveu enquanto administrador, na altura do Jornal da Bairrada, chegou a pensar que afinal que a Revolução não nos poderia levar a lado nenhum? Não, nunca pensei isso. Pensei que realmente isto teria que melhorar, não é? Como melhorou e bastante. Foi um bem ter acontecido o 25 de Abril, foi um bem, e isto é melhorado muito, não tem nada a ver com aquilo que era antes do 25 de Abril, não é? Demorou o seu tempo também, isto foram anos ainda que demoraram algum tempo a melhorar. Tinha acesso a notícias nessa altura, e depois do 25 de Abril, sabia-se aqui o que é que estava a acontecer em Lisboa, em todo lado? Após o 25 de Abril, sim. Sim. Antes não. Antes era muito complicado, era complicado. Não se sabia onde é que o Dr. António Oliveira Salazar estava, só se sabia passados uns dias, etc. De maneira que foram tempos um bocado, a nível de informação, diferentes de hoje. E no dia 25 de Abril, com aquela preocupação e o facto de ter estado fechado na sede do jornal, depois tentou saber o que é que estava a acontecer no país? Foi sempre acompanhando as notícias. Foi sempre acompanhando as notícias. Houve realmente períodos ainda um bocado turbulentos. Mas 25 de novembro, etc. Mas pronto, as coisas foram melhorando. O senhor era administrador do Jornal da Bairrada depois da hora... Sim, fora das horas de serviço, não é? Já estava no cartório? Já estava no cartório. O senhor teve uma ligação muito grande ao cartório notarial de Oliveira do Bairro. Sim, passei lá a minha vida inteira, não é? Portanto, desde 1953, depois fiz a vida militar durante 3 anos e pouco, e aposentei-me em 2002. Em 2005, com a extinção dos cartórios públicos e a criação dos cartórios privados, a doutora Briolanja desafiou-me para colaborar com ela na criação do cartório privado de Oliveira do Bairro. E lá me mantive desde 2005, mais ou menos até 2015, 2016, mais ou menos. O Sr. Secretário tem uma particularidade, toda a gente o conhece pela sua relação com a sua fiel máquina de escrever. Sim. Foi sempre? Sempre, pois, como já disse, a máquina de escrever acompanhou-me sempre. Nasci com a máquina de escrever e pronto, e vieram as novas tecnologias e eu não liguei muito a isso, não é? Porque sim, vou agora abandonar a máquina de escrever que ao longo da vida me tem acompanhado. Não, vou continuar a escrever até que seja possível. E assim foi? E assim foi, e nunca dedilhei as novas tecnologias. Mas não sou contra. Não é contra, não? Não, pelo amor de Deus, não sou contra as novas tecnologias. Acho que trouxeram coisas extraordinariamente boas, embora também algumas talvez menos boas, mas pronto, mas é uma mais-valia que temos e que existe.
no seu tempo, e agora estou-me a lembrar do serviço militar, quiseram dar-lhe a volta com um teclado de uma máquina de escrever, não foi? Sim. Na primeira aula de datilografia, calhou-me na minha secretária uma máquina com um teclado que eu não estava habituado a escrever. Então, no momento oportuno, pedi ao professor, um sargento, e contei-lhe a situação, e ele disse: olha, já estou a ver que está aqui um indivíduo que sabe escrever bem à máquina. Troca aí com um colega teu que não saiba escrever ou que não tenha conhecimentos E então troquei e lia um texto. Nós já tínhamos um texto para começar a dedilhar, aqueles que sabiam. Li bem o texto, pus o papel na máquina, comecei a escrever, até que desisti de escrever e o professor nunca mais me disse nada. Passados uns dias sou convidado a ir ao comandante da unidade para deixar as aulas e ir trabalhar numa secretaria. E assim fiz. Se eu ia fazer os testes, não é? Pela classificação final. Sr. Cessário, olhando para Oliveira de Barro, ainda com o seu olhar atento e crítico, Oliveira de Barro cresceu como deveria ter crescido e chegar a este século da forma como está? Não, cresceu bastante. Aliás, como penso que cresceram todas as terras, as povoações do país, não é? O 25 de Abril trouxe essa benesse, essa situação extraordinária. Todas as terras progrediram. Agora, se o Oliveira do Bairro poderia progredir mais ou menos, não sei, pronto, mas progrediu bastante. Não há que dizer o contrário. E o senhor tem noção que deu parte do seu contributo para que isso acontecesse? Fiz o que pude na junta, nas associações, enfim. Podia ter feito mais, não é? Mas também tinha a minha profissão, não é? E tinha que trabalhar. Quando abandonei o Jornal da Bairrada, abandonei não só porque naquele período era um período um bocado bravo, mas também porque na minha função comecei a exercer outras funções e a disponibilidade de tempo era muito diminuta, não é? Pensei que tinha abandonado o Jornal da Bairrada depois das complicações do 25 de Abril. Não, porque, enfim, passei a outra categoria na minha função, portanto tinha outro trabalho, tinha mais problemas e de maneira que tinha que deixar forçosamente o Jornal da Bairrada. Mas continua a acompanhá-lo como leitor? Não, como hoje, sou assinante desde sempre, não é? Pelo amor de Deus. Não é? No hoje, e o Jornal da Bairrada está extraordinariamente bem, não é? Todos nós sabemos disso e faço votos porque tenho uma costela do jornal e faço votos para que isso continue assim. Há quem fale de uma revolução inacabada, a do 25 de Abril. Estamos a celebrar 50 anos depois desse grande dia. Ficou algo para fazer? A revolução foi imperfeita? Acho que se vai fazendo a revolução diariamente, não é? Portanto, cada pessoa tem que, enfim, fazer todos os possíveis para que haja liberdade, para que as pessoas para que haja menos miséria, para que, enfim, para que a igualdade prevaleça, mas isso vai-se fazendo com o tempo, que vai decorrendo. Ou seja, com 50 anos ainda não está acabada esta revolução? Não. Ainda não amadureceu? Não, penso que não. Penso que todos os dias há que lutar para que o país melhore. Sr. Cessário, se voltasse a nascer, se voltasse aos seus tempos de jovem, teria percorrido o caminho que percorreu nesta vida? Sim. Era? Sente-se orgulhoso por aquilo que fez e que faz? Sim. Gostei muito de ter sido ajudante notário, adorei, com as suas dificuldades, principalmente no início, que não foi fácil, não é? Que não foi fácil, mas fui lutando e sinto-me feliz por ter, penso eu, desempenhado bem o meu papel. O senhor gosta de, ainda hoje, andar muito a pé? Sim. Sempre sim. Sempre fui assim. Nunca fui grande condutor, mas sempre
A pé é como me sinto bem, andar a pé. E é assim que se vão dando passos largos. Exatamente. Sr. Sário, foi um prazer enorme tê-lo connosco neste podcast. Também gostei muito de estar aqui. E ouvir as suas memórias e aquilo que o 25 de Abril também lhe trouxe. Também gostei muito de estar aqui, agradeço muito o convite. E até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Muito obrigado. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. Memórias, registros, esperanças e relatos. O testemunho de quem viveu uma revolução que marcou um novo rumo no futuro dos portugueses. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. É um podcast do Jornal da Bairrada em parceria com o município de Oliveira do Bairro, inserido nas comemorações da Assembleia Municipal dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Este podcast foi gravado na Rádio Holândia, Museu do Rádio, em Bustos.